Shabbat Shalom a todos. Tema da mensagem para os nossos corações neste dia de Shabbat é: a quem você está ouvindo? A quem você está ouvindo? Pai, no nome de Yeshua Mashiach, elevo diante do Senhor as nossas vidas para o bem, pedindo a Ti que o Senhor possa falar conosco, que o Senhor possa ministrar os nossos corações, que o Senhor possa me ajudar, Pai, a transmitir esta mensagem, passar tudo aquilo que o Senhor me ministrou, falou comigo no decorrer desta semana. Que o Senhor possa continuar, Pai, se revelando a nós, nos guardando, Pai, trazendo toda a libertação necessária, libertação que nós necessitamos, Pai, e podemos desfrutar daquilo que o Senhor tem preparado para nós, vivermos em liberdades, Pai, tendo a nossa mente e o nosso coração blindados, Pai, diante de todo e qualquer tipo de engano e mentira que está sobre esta terra. Fala conosco, é o que eu te peço, Beshem Yeshua Mashiach, que assim seja. A quem você está ouvindo é o tema da mensagem. Devarim, capítulo 11, versículos 26 a 28, diz assim: Vejam, hoje coloco diante de vocês a bênção e a maldição. A bênção se derem ouvidos as mitzvot de Adonai, seu Elohim, que entrego hoje a vocês. E a maldição se vocês não ouvirem as mitzvot de Adonai, seu Elohim, e se desviarem do caminho que ordeno hoje e seguirem outros deuses desconhecidos por vocês. Esta parashá, irmãos, a porção desta semana, ela se inicia com um importante alerta para todos nós. E ela se inicia dizendo: vejam, vejam. E que é o nome da porção da parashá desta semana. Mas esta porção traz consigo também uma outra instrução, uma outra informação que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, a qual nós lemos, que é o ouvir. O ouvir. Então, vemos que quando é dito vejam, esta palavra ver, ela traz consigo também o ouvir. O ouvir. E hoje nós vamos aprender um pouco que nós podemos não somente ver, enxergar com os nossos olhos aquilo que o meu e o seu olho alcança, enxerga, mas também com os nossos ouvidos. Hashem, irmãos, Ele deseja que nós desfrutemos das suas bênçãos, vivendo em alegria. O Senhor não tem para que eu e você vivamos em maldição, sofrendo. E, irmãos, quando nós lemos esta mensagem, esta parashá, nós podemos pensar: olha, é claro, é óbvio que eu gostaria de viver em bênção, eu gostaria de desfrutar aquilo que o Senhor tem preparado para a minha vida, eu não desejo viver em maldição. E cabe a nós decidir, irmãos, o que nós vamos querer, o que nós queremos para a nossa vida. E nosso desejo é um desejo de bem. Está no nosso poder, irmãos. Somente eu e você podemos decidir. Ninguém pode fazer por nós. Ninguém pode decidir por nós se nós vamos viver em bênção ou maldição. É uma decisão individual. Irmãos, o problema é que às vezes nós nos colocamos em situações que o Senhor não tem para as nossas vidas. Nós podemos, até mesmo sem saber, nos colocar numa situação de maldição. E o Senhor deseja que eu e você saibamos como lidar com essas questões, para que nós não sejamos pegos, aprisionados, arremessados numa situação desta, uma situação de tristeza, mas possamos viver nesta terra, desfrutando das bênçãos dele. E eu gostaria de pedir a atenção dos irmãos para algumas leituras que nós vamos fazer, leituras importantes que vão elucidar, trazer um entendimento sobre as nossas vidas, o período a qual nós estamos vivendo, aquilo que o Senhor deseja falar conosco. Então eu gostaria de pedir
a atenção dos irmãos, em especial neste dia. Eu gostaria de destacar para os irmãos a forma como o povo ali no deserto estava vendo, como eles estavam vendo a bênção e a maldição, aquilo que o Senhor, através de Moshe, estava colocando, o que estava sendo colocado diante deles. Eles estavam, irmãos, prestes a entrar na terra que Hashem havia prometido, o local a qual ele havia separado para que o povo vivesse e pudessem desfrutar de suas maravilhosas bênçãos, e que hoje também está sendo colocado diante de cada um de nós. Hashem está separando o seu povo para que possam ser guardados, protegidos e viver em bênção, se alegrando. Quem leu a Parashá pôde perceber que o Senhor deseja que o povo dele se alegre. Muitos pontos desta porção o Senhor coloca para o povo: comam, se reúnam, alegrem-se. E Hashem estava ali colocando diante deles, como nós lemos, a bênção e a maldição. E o povo estava vendo, irmãos. Eles já podiam até mesmo ver aquilo que o Senhor estava colocando diante deles. Mas também, irmãos, através do ouvir, imaginem os irmãos, quando alguém pode enxergar algo, uma imagem é apresentada para você. Uma imagem é apresentada para você, então o cérebro capta aquela imagem e passa as informações, então você passa a ter uma informação com aquilo que os seus olhos viu. Mas agora imagine os irmãos, uma situação agora aonde não é possível ver, onde a sua visão não alcança, seja porque está distante fisicamente ou, portanto, ou pode-se estar no futuro. Então você não consegue enxergar com os teus olhos, que era o caso do povo ali. Eles ainda não conseguiam ver na sua totalidade tudo aquilo que o Senhor tinha para eles. Então eles estavam vendo, irmãos, através do ouvir. E assim como no ato de ver, o mesmo acontece ao ouvir. São levadas informações para o cérebro que, em posse dessas informações, começam a formar imagens. E através do ouvir, a partir do momento que uma pessoa começa a dar ouvidos, portanto, decide, escolhe receber estas palavras a qual está ouvindo, recebendo-as em seu coração, que estão obviamente saindo de alguma boca que obviamente é um ser vivo. Então estas palavras têm vida. A partir daí, essas palavras que são ditas, a pessoa que ouve essas palavras, essa pessoa começa a ter imagens em sua mente. E isso começa a tomar uma forma dentro de si. A questão é, o que e a quem essas palavras estão dando poder e trazendo existência? Bênção ou maldição? Vida ou morte? Paz ou guerra? Alegria ou tristeza? Todos nós, irmãos, ou melhor, todo ser humano tem este poder de trazer à existência esses dois lados, falando e ouvindo. Podemos ser agentes de Hashem ao falar palavras que vêm dele, trazendo à existência a presença dele, portanto, todo tipo de bem. Ou podemos ser agentes do mal, falando palavras que não vêm de Hashem, trazendo também à existência o mal. Isso nós já aprendemos. A importância de ter todo o cuidado com o que sai da nossa boca, nós já aprendemos sobre isso. Mas nós precisamos de muita atenção, irmãos, muito cuidado e zelo para o que permitimos que entre dentro de nós, através do ver e principalmente do ouvir. Pois nós também, irmãos, já aprendemos que dependendo do que vemos e do que nós permitimos ouvir, nós poderemos ser contaminados.
E não somente isso, irmãos. Nós estaremos sendo usados como fonte de energia, tendo nossa paz, a nossa alegria, as nossas forças, a nossa saúde, tendo a nossa vida literalmente sugadas por coisas, pessoas, palavras que nós damos o lugar que Hashem deveria estar. Portanto, irmãos, nós passamos a adorar a deuses desconhecidos de nós. E também a dos nossos ancestrais, a partir do momento que aquilo começa a tomar conta da nossa vida, começa a ter mais espaço do que o Senhor deveria ter dentro de nós. Deuses que têm tomado, irmãos, se apossado de corpos humanos para serem seus meios de locomoção e para também alcançar, fazer parar, imobilizar, desviar e aniquilar o máximo de pessoas que estão no caminho da verdade. Devarim, capítulo 11, versículo 28, a qual nós lemos, diz: E a maldição se vocês não ouvirem as mitzvot de Adonai, seu Elohim, e se desviarem do caminho que ordeno hoje e seguirem outros deuses desconhecidos por vocês. Assim, irmãos, nós não podemos adorar, dar lugar, dar espaço, dar mais ênfase para estas questões que por muitas vezes vêm nos assolar. Nós não podemos mais permitir que essas questões tomem conta do nosso ser. Quando damos ouvido às suas palavras, a essas palavras, recebemos em nosso coração, nós permitimos que essas questões nos façam mal. Vamos esclarecer um pouquinho mais com os irmãos o significado de dar ouvidos. Significa, irmãos, tomar como verdade aquilo que se ouviu. E então fazer e obedecer. Imagina os irmãos, vou dar um exemplo simples. Uma pessoa que entra num trabalho e começa a receber informações, instruções de como executar aquele trabalho. Ela vai aprender a fazer aquilo. E ela recebe aquelas informações como? Ouvindo. Alguém está falando, alguém está transmitindo. Ela ouve aquelas informações e ela acredita que aquilo é correto, aquilo é verdadeiro e ela vai fazer, porque ela creu. Ela deu fé, teve confiança naquela palavra que foi passado para ela e ela vai executar. Mas, irmãos, eu gostaria de ler com vocês capítulo 13 de Devarim. Prestem atenção, capítulo 13 de Devarim, que diz assim: Cuidem de fazer tudo o que ordeno a vocês, não acrescentem nada nem retirem nada. Se um profeta ou uma pessoa que recebe mensagens enquanto sonha se levantar entre vocês e mostrar a vocês um sinal ou maravilha, e o sinal ou a maravilha acontecer como ele predisse, e ele afirmar: Vamos seguir outros deuses que vocês não conheceram, vamos lhes servir. Não ouçam o que este profeta ou sonhador diz, pois Adonai, seu Elohim, os está testando com o objetivo de descobrir se vocês realmente amam a Adonai, seu Elohim de todo o coração e ser. Sigam Adonai, seu Elohim, temam-no, obedeçam as suas mitzvot, ouçam o que ele diz. Sirvam-lhe e apeguem-se a ele, e este profeta ou sonhador será executado por ter incitado a rebelião contra Adonai seu Elohim, que os tirou da terra do Egito e os resgatou da vida da escravidão, com o objetivo de afastá-los do caminho que vocês devem seguir, seguindo a ordem de Adonai seu Elohim. Esse é o modo pelo qual devem livrar sua comunidade desse mal. Caso seu irmão, o filho de sua mãe, ou seu filho, ou sua filha, ou a mulher que você ama, ou seu amigo que você precisa tanto, que você aprecia tanto quanto a si mesmo, tentar instigá-lo em segredo a ir e servir outros deuses que você não conhecia, nem seus antepassados conheceram, deuses dos povos à sua volta, próximos ou distantes de você, em qualquer lugar do mundo, não consinta e não ouça o que ele diz. Não tenha piedade dele, nem o poupe, tampouco o esconda. Em vez disso, mate-o, sua mão deve ser a primeira a se opor.
a ele e a matá-lo, e em seguida as mãos de todo o povo. Apedreje-o até a morte, pois ele tentou desviar você de Adonai, seu Elohim, que o tirou da terra do Egito, da vida da escravidão. Então todo o Israel ouvirá a respeito disso e temerá, para que deixem de realizar entre si impiedade tão grande quanto essa. Se ouvirem dizer em uma das cidades que Adonai seu Elohim dá a vocês para viver, que algumas pessoas desonestas surgiram em seu meio e têm desviado os habitantes da cidade deles, dizendo: venham e sirvamos a outros deuses que vocês não conheciam. Investiguem o assunto perguntando e pesquisando com atenção. Se o rumor for verdadeiro, caso se confirme que essas coisas detestáveis acontecem entre vocês, matem os habitantes dessa cidade à espada, destruindo-a por completo a espada com tudo que há nela, incluindo o gado. Juntem o despojo em um lugar aberto e queimem totalmente a cidade com seus despojos para Adonai seu Elohim. Ela permanecerá como um tel para sempre e não será reconstruída. Nada do que foi consagrado à destruição deve permanecer em suas mãos. Então Adonai se afastará da sua ira ardente e terá misericórdia e compaixão de vocês e aumentará o seu número, como jurou a seus antepassados, contanto que vocês ouçam que Adonai diz e obedeçam a todas as suas mitzvot que entrego hoje a vocês, fazendo desse modo o que Adonai, seu Elohim, considera correto. Irmãos, eu fiz essa leitura para que a gente possa entender. Obviamente, nós não podemos hoje trazer nas nossas mãos algum tipo de morte, mas eu li para que os irmãos possam ter o entendimento da gravidade que é o fato de alguém dar ouvidos e se permitir ser usado de uma forma a tentar desviar o povo de Hashem dos caminhos dele. É muito grave isto, irmãos. É muito grave. Nós lemos ali no versículo 16 que diz tel, a palavra tel, que significa montículo de restos acumulados sob uma cidade ao longo dos séculos, um local onde vai ficar inabitado, onde só haverá monturo. Irmãos, é claro que como eu disse, nós não vamos trazer sobre as nossas vidas nenhum tipo de morte. Nós temos que lutar pela vida. O Senhor tem nos ensinado isto. Mas hoje, irmãos, nós estamos recebendo instruções importantes para que tenhamos a nossa mente e o nosso coração blindados contra qualquer tipo de contaminação. Seja pelo ver ou seja pelo ouvir, por muitas coisas, irmãos, muitas coisas que estão para ser, existem muitas coisas que estão para ser anunciadas sobre a terra. Muitas coisas, irmãos, vão ser reveladas. Muitas informações vão ser tragas sobre a humanidade, coisas que eu e você sequer imaginamos. E o Senhor deseja que eu e você estejamos com a nossa mente blindadas, guardadas, refugiadas nele, para que nenhum tipo de contaminação entre e nós sejamos arremessados para o caminho que ele não tem para mim e para você. Nós vamos precisar, irmãos, de estar com as mitzvot e todas as instruções que Hashem tem trago sobre nós, enraizadas, inscritas no nosso coração. Nós vamos precisar lembrar de tudo aquilo que o Senhor tem trago sobre nós, tudo aquilo que ele tem nos ensinado, para nós não sermos levados pelo engano e pela mentira. Mas cabe, irmãos, a mim e a você decidir o que vamos tomar como verdadeiro. A palavra de Hashem, seus conselhos, instruções, se nós vamos decidir ouvir e obedecer tudo aquilo que ele tem falado conosco, ou lixos, coisas tóxicas, que vez por outra, infelizmente, ainda chega até nós. Nós podemos decidir tomar como verdadeira a palavra do Senhor, ou palavras que infelizmente às vezes vêm sobre as nossas vidas, de alguma forma. Toda a humanidade, irmão, se encontra neste exato momento no vale da decisão.
sofrendo pressão para escolher um lado, tomar partido de algo, países sofrendo para decidir receber aquilo que não quer, outros países sofrendo pressão para decidir se entram em guerra ou não. E nós também, irmãos, nós não somos diferentes. Todos os dias passamos pelo vale da decisão, em ouvir, crer, tomar como verdade o que Hashem diz a nós, usando das diversas formas que Ele fala conosco, os sinais que Ele traz para falar conosco, ou dar ouvidos, tomar como verdade o que o mal diz. Joel, capítulo 3, 14 e 15. Multidões, multidões no vale da decisão, pois o dia do Senhor está próximo no vale da decisão, no vale da decisão. O sol e a lua terão escurecido e as estrelas serão deixado de brilhar. Adonai rugirá de Sion, trovejará de Jerusalém. O céu e a terra tremerão. No entanto, Adonai será um refúgio para seu povo, uma fortaleza para o povo de Israel. Irmãos, de fato o dia do Senhor está muito próximo. E ele está, este dia, como nós lemos, está no vale da decisão. Mas eu e você podemos decidir em qual dia do Senhor nós iremos estar. Aquele que terá grande destruição, aquele que ele separou para si, que é o dia de descanso. Nós podemos decidir. Será que nós, irmãos, temos confiança suficiente para crer, tomar como verdadeiro o que nós acabamos de ler? No entanto, Adonai será um refúgio para seu povo, uma fortaleza para o povo de Israel, a qual nós fazemos parte. Por muitas vezes, Hashem fala audivelmente, irmãos, dá sinais, mas também por muitas vezes nós não tomamos, não abraçamos a verdade que está sendo dito. E também por vezes o mal fala algo. Às vezes somente sopra. Às vezes faz muito barulho. E por muitas vezes, irmãos, nós corremos de braços abertos para essas mentiras e esse engano. Nós podemos ter passado, irmãos, na nossa vida muitas frustrações, muitas tristezas, a qual nós podemos enfrentar dificuldade em crer quando vem uma palavra de bem sobre a nossa vida. Porém, quando vem alguma palavra de mal, facilidade, pelo fato de experiências ruins, de não ter mais esperança. Mas que hoje você tenha a sua esperança renovada, a sua confiança no Senhor renovada. Nós, irmãos, podemos escolher, e o Senhor tem trago para mim e para você palavras para nos libertar em áreas, irmãos, que nós precisamos, áreas que nós nem sabemos, e nos ajudar a permanecer firmes nele. Esta palavra, a palavra de Hashem, irmãos, é muito importante. Muito importante. Esta mensagem falou muito em meu coração. E especificamente nesta semana. Irmãos, o que eu estou falando aqui para vocês é o que eu estou aprendendo. Momentos em que nós sofremos, em que nós passamos por situações que nós começamos a pensar: Senhor, será que o Senhor está me ouvindo? Será que realmente é verdade aquilo que o Senhor disse? Será que Ele mesmo vai fazer? Nós enfrentamos momentos assim, irmãos. Senhor, será que o Senhor está me ouvindo? Então você ouve algo ruim e você começa a dar mais ênfase para aquilo. O que eu estou falando para vocês, irmãos, é o que o Senhor tem me ensinado. A forma de lutar para que eu possa vencer. E eu confesso aos irmãos, eu quero até testemunhar para os irmãos, compartilhar com vocês, pelo menos para mim, essa foi uma semana de muita vitória. Onde o Senhor me mostrou que Ele está me ouvindo, que Ele tem o melhor para a minha vida. Qual é o tipo de pressão que você está sofrendo? Qual é o tipo de ataque que você está sofrendo? Qual o tipo de dificuldade que você está passando? Dificuldades em dar ouvidos a Hashem? Em crer na palavra dEle?
Como você chegou aqui hoje? Somente o Senhor sabe o meu e o seu estado. Como nós chegamos aqui hoje? Talvez você chegou aqui hoje assolado, como se você tivesse sido assolado por uma tempestade. Como nós vamos ler agora, Yeshayahu capítulo 54, versículo 11. Nós lemos esta passagem. Yeshayahu 54, 11. Ó cidade assolada pela tempestade, desconsolada, eu estabelecerei as suas pedras da melhor maneira, lançarei seus fundamentos como com safiras, farei suas janelas brilhar com rubis, seus portões com granadas, seus muros com pedras preciosas. Todos os seus filhos serão ensinados por Adonai, seus filhos terão grande paz, em retidão você será estabelecida, longe da opressão, sem nada a temer, longe da ruína, pois isso não se aproximará de você. Prestem atenção, irmãos, seguindo a leitura, versículo 15. Qualquer aliança formada contra você não será minha obra. Quem tentar formar tal aliança cairá por sua causa. Eu criei o artífice que sopra as brasas e forja armas para cumprir seu propósito. Também criei o destruidor para operar a destruição. Nenhuma arma forjada prevalecerá contra você. Na corte, você refutará toda acusação. Os servos de Adonai herdarão tudo isso. Mas a recompensa de sua retidão procederá de mim, diz Adonai. Agora, vejam o capítulo 55 de Yeshayahu, parte B do versículo 2 e a parte A do versículo 3. Ouçam-me com cuidado, e vocês comerão bem, desfrutarão da gordura da terra. Abram os ouvidos e venham a mim. Ouçam bem e viverão. Farei uma aliança eterna com vocês, a graça que assegurei a Davi. Que tenhamos forças, irmãos, de crer nestas palavras, que não são minhas. O Senhor deseja guardar a minha e a sua vida, está escrito, irmãos. Está na Haftará da leitura dessa semana. Que o Senhor nos dê forças para crer, irmãos. Que Hashem irá nos restaurar, irá nos guardar, nos proteger, lutar por nós e suprir todas as nossas necessidades. Para nós fecharmos, nós precisamos entender, irmãos, que nós estamos em uma guerra. Mas parece que às vezes não está claro isto para nós. Irmãos, nós podemos até pensar, o que está acontecendo? Eu me perguntei isto. O que está acontecendo conosco? O que está acontecendo comigo? Nós podemos estar, irmãos, muito tímidos diante de ataques do mal. E mesmo que buscando a pacificação, às vezes, irmãos, nós não lutamos da forma correta. O Senhor tem para que eu e você lutemos da forma correta. Não de forma desordenadas, por isso Ele traz as instruções dEle para nossas vidas. Nós podemos estar lutando sim, irmãos, mas cada um do seu jeito, da sua forma. Gostaria de compartilhar com os irmãos que o Senhor deixou para mim e para você formas, maneiras corretas de lutar contra o mal e vencer. O que eu vou compartilhar com os irmãos agora? O Senhor trouxe sobre a minha vida, na quinta-feira, momentos antes de sermos convocados no programa Som do Céu para um jejum. E isso me impactou de uma forma muito forte. Porque o Senhor falava comigo a respeito dessa questão momentos antes, e eu estava tentando finalizar a preparação do programa, Kadosh. E logo em seguida, nós fomos convocados a isto. E antes dessa convocação, eu comecei a buscar, a estudar sobre isso. Segundo Crônicas, capítulo 20, versículos 1 a 4. Vejam, irmãos, jejum em face de ameaça do inimigo e diante da guerra. Segundo Crônicas, capítulo 20,
versículos 1 a 4. Depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Jeoshafate. Então informaram a Jeoshafate: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do mar morto. Já está em Hazazon Tamar, isto é, em En-Gedi. Com medo, Jeoshafate decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Agora vamos ler a partir do versículo 14. Vamos pular para o versículo 14 e nós vamos ver o que acontece quando nos reunimos em jejum e oração. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel, e trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. Ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém. E o rei Jeoshafate, assim lhes disse o Senhor: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme. Pois a batalha não é de vocês, mas de Hashem. Amanhã desçam contra eles. Eles virão para a subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo nem se desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. E Jeoshafate prostrou-se rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Então os levitas, descendentes dos coatitas e dos coreitas, levantaram-se e louvaram o Senhor, o Elohim de Israel, em alta voz. De madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Jeoshafate lhes disse: escutem-me, e Judá e povo de Jerusalém, tenham confiança no Senhor, o seu Elohim, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas dele e verão, e vocês terão a vitória. Depois de consultar o povo, Jeoshafate nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor de sua santidade, indo à frente do exército cantando: Deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Os amonitas e os moabitas atacaram os dos montes de Seir para destruí-los e aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Seir, destruíram-se uns aos outros. Eles se atacaram, irmãos, uns aos outros. Quando os homens de Judá foram para o lugar de onde se avista o deserto e olharam para o imenso exército, viram somente cadáveres no chão. Ninguém havia escapado. Irmãos, eles não precisaram colocar a mão, eles não precisaram lutar. Mas, como o rei disse, eles mantiveram a posição deles. E é isso que o mal tenta fazer comigo e você. Quando nós damos mais ouvidos para o mal, nos tirar da posição que o Senhor tem para que eu e você estejamos. Nós só precisamos, irmãos, estar na posição correta, jejuando e orando. Um outro texto que o Senhor falou comigo está em Esther, irmãos. Texto tão conhecido que nós lemos todos os anos. Capítulo 4 de Esther, a partir do versículo 1. Quando Mardoqueu soube de tudo o que tinha acontecido, rasgou as vestes, vestiu-se de pano de saco e cinza e saiu pela cidade, chorando amargamente em alta voz. Foi até a porta do palácio real, mas não entrou porque ninguém vestido de pano de saco tinha permissão de entrar. Em cada província onde chegou o decreto, com a ordem do rei, houve grande pranto entre os judeus, com jejum, choro e lamento. Muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Quando as criadas de Esther e os oficiais responsáveis pelo harém lhe contaram sobre Mardoqueu, ela ficou muito aflita e mandou-lhe roupas para que ele as vestisse e tirasse o pano de saco, mas ele não quis aceitá-las.
Agora, a partir do versículo 12 do capítulo 4. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou-lhe dizer: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei de todos os judeus só você escapará, pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família de seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Então Esther mandou esta resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Xuxã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso irei ao rei. Ainda que seja contra a lei, se eu tiver que morrer, morrerei. Mardoqueu retirou-se e cumpriu todas as instruções de Esther. Irmãos, e nós conhecemos, nós sabemos o que aconteceu. O Senhor trouxe vitória para o povo. O Senhor livrou o povo dele deste decreto de morte. Estes são os livramentos, irmãos, que Hashem trouxe para o povo dele. Povo que nós fazemos parte, irmãos. Livramento de uma grande ameaça e de um decreto de morte. Momentos, irmãos, em que o mal se levantou para exterminar o povo dele. Em ambas as situações, ninguém da casa de Israel se perdeu, mas todos foram preservados com vida. E ele continua sendo o mesmo. Devarim 31:6. Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo nem fiquem apavorados por causa deles. Pois o Senhor, o seu Elohim, vai com vocês, nunca os deixará e nunca os abandonará. 2 Coríntios 10, 3-5. Apesar de vivermos no mundo, não guerreamos de forma mundana, porque as armas que usamos para guerrear não são mundanas, ao contrário, elas possuem o poder de Hashem para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda a arrogância que se levanta contra o conhecimento de Hashem. Levamos todo o pensamento cativo e o tornamos obediente ao Mashiach. Que esses textos, irmãos, possam ser o suficientes para que eu e você possamos dar ouvidos à palavra de Hashem, crer que Ele deseja nos guardar e lutar por nós. Que estas palavras possam exercer o poder que há nelas e nos ajude a decidirmos pela vida, irmãos, e não mais dar poder para o mal, para que o mal tome forma e venha nos amoldar, mas que nós sejamos moldados pelo poder do corpo e do sangue do Mashiach. Em nome de Yeshua, nosso Mashiach, que assim seja. No próximo Shabat 14/8, nós teremos uma única Parashá 48, Shoftim. Juízes, que nos ensina como deveria ser as formas de liderança entre o povo de Hashem na terra de Israel, começando com a designação das cortes, juízes e oficiais para a cidade. A Torá repete as leis sobre a cidade de refúgio para abrigar os criminosos acidentais. A Torá também nos ensina sobre a conduta do povo de Israel durante as batalhas, nos encorajando a não temer os nossos inimigos, mas conceder a ele primeiramente a oportunidade de paz. Que você possa estudar, ler a Parashá e que o Senhor possa falar poderosamente com cada um em nome de Yeshua. Pai, leva diante do Senhor mais uma vez as nossas vidas, pedindo a Ti, Pai, nos ajude, Hashem, a crer naquilo que o Senhor tem para nós, aquilo que o Senhor tem falado conosco, Pai. Que nós não venhamos mais, Pai, dar poder para o mal. Não permitir, Pai, que situações de mal venham nos amoldar. Pai, que nós não venhamos ser aprisionados por nenhuma palavra do mal, mas que nós possamos, Pai, ser amoldados, possamos estar diante do Senhor, Pai. Possamos ser amoldados por aquilo que o Senhor tem nos ensinado, pela Tua palavra, que é palavra de vida, palavra de bem. Fortalece-nos, Pai, a obedecer a Ti, a confiar no Senhor que tem o melhor, somente o melhor para nossas vidas. Beshem Yeshua HaMashiach, que assim seja. Shabbat Shalom. Eu queria compartilhar com vocês algo aí sobre bênção e maldição. Existe um paradoxo na mente de muitas pessoas que dificulta o entendimento dessa situação. Eu já ouvi pessoas falando: Hashem é um Deus excêntrico.
Ele quer que eu faça as coisas do jeito dele, do contrário, ele vai me amaldiçoar. Não é isso. A gente precisa desfazer esses maus entendidos na nossa mente. Esses erros, esses enganos. Hashem não deseja que ninguém seja amaldiçoado. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Ele é um Deus tão abençoador que ele observa o que a pessoa má está fazendo. Para que se ela fazer qualquer coisa boa, ela seja abençoada pelo algo bom que ela fez. A questão principal é que a maldição entrou nessa terra. Por causa do pecado do homem, lá no Éden. E a terra foi amaldiçoada, porque nós somos produto da terra. E o Senhor, Ele quer que a gente se aparte do mal. A maldição já está nessa terra. Se não for feito nada, a terra está amaldiçoada. Mas se você se voltar para o Senhor, é a única chance que existe de você ser abençoado. Não tem outra forma. Não existe outra maneira. E a gente ainda tem pessoas em outros enganos que acredita que pode durante a semana fazer tudo de errado e depois se refugiar na igreja no final de semana, que ali ela vai ser protegida. Não vai. Tentar se aproximar de Hashem envolto no pecado é extremamente perigoso. Pode simplesmente nos consumir pela santidade do nosso Pai que está no céu. Eu espero que você tenha entendimento disso. O Senhor tem para nós o bem, bênção, bênção. A maldição nós já temos sem fazer nada. Ah, mas é chato estudar as escrituras, é chato orar, é chato, eu não gosto. Então viva você em maldição. Imagine uma pessoa no frio. Eu não quero passar frio, mas eu não quero usar blusa. Eu não quero me agasalhar e eu não quero passar frio. Não tem como. A maldição existe, está sobre toda a terra, está sobre nós. E só tem uma forma de termos acesso às bênçãos de Hashem. É um caminho que Ele estabeleceu. Uma saída. Que você tenha entendimento. Que a confusão deixe o teu coração. Que a confusão deixe a tua mente. Hashem não ganha nada. Nada. Ele não vai se tornar melhor se nós nos tornarmos melhor. Mas se nós decidimos nos tornarmos melhor, certamente nós vamos ganhar muito com isso. E as pessoas ao nosso redor também vão ganhar muito com isso. Hashem não. Yeshua, quando veio, ele não precisava de salvação. Mas ele veio. E eu falo para vocês uma lei que está sobre mim, meus irmãos. Eu preciso da misericórdia do Senhor sobre a minha vida. Eu preciso de salvação, assim como cada um de vocês. Que vocês tenham entendimento disso. O Senhor só quer o nosso bem. A maldição já está na terra. Se não for feito nada, nós estamos amaldiçoados. Que a gente possa ter compreensão disso. Não tem como se apartar das instruções de Hashem e ser abençoado. Não existe como. Não tem como. Não seja mais enganado você com essas falácias na sua mente. Que o Senhor possa te dar entendimento em nome de Yeshua, nosso Mashiach.